Na aula de eletrônica digital de hoje, vamos falar sobre circuitos digitais, como extrair a tabela verdade dele e também a expressão booleana. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Na aula anterior, nós falamos sobre as portas lógicas e a tabela verdade referente a cada uma dessas portas lógicas. Aprendemos também como conectar uma porta lógica de negação nas entradas e nas saídas das portas lógicas e também verificar como ficaria a tabela verdade. A gente falou sobre como extrair a tabela verdade de uma única porta lógica, ou no máximo com uma porta lógica negativa na saída ou na entrada de uma OU ou de uma E, por exemplo. Mas e se nós tivéssemos várias portas lógicas em cadeia, uma após a outra? Ficaria bem mais complexo, né? É o que nós chamamos de circuitos digitais, como esse daqui. Circuito digital seria, então, um circuito formado por várias portas lógicas. Digamos que eu queira extrair a tabela verdade desse circuito. Primeiro passo, pessoal, claro, é montar a tabela verdade, né? Então eu posso colocar aqui do lado a minha tabela, ela vai ficar mais ou menos assim, onde aqui na primeira coluna eu vou colocar as minhas entradas, tá? Então eu vou colocar aqui as entradas, posso chamar de A B e a C, né? São essas daqui, A, B e C. E do outro lado eu vou colocar a minha saída, que é o F, tá? Na coluna das entradas, pessoal, eu vou colocar as possíveis combinações que eu posso ter nas entradas. Lembrando que o número de combinações é igual a 2 elevado a n, onde o n é o número de entradas. Então eu vou ter C igual a 2 elevado a 3 combinações. Isso vai me dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 combinações, tá bom? Se são 8 combinações aqui, vamos fazer uma sequência em ordem crescente e binária, né? Vamos começar pelo 0, 0, 0, onde o A é 0, B é 0, C é 0. Temos o 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e o 1, 1 e 1, tá bom? Bem, essa aqui é o início aqui da nossa tabela verdade, tá? E aí, como vocês já sabem, o objetivo é a gente fazer uma análise lógica para saber qual vai ser a saída dessa nossa tabela, tá? A coluna F. Para isso, pessoal, a gente vai ter que analisar linha por linha aqui no nosso circuito, tá? Por exemplo, se a gente for analisar aqui a primeira linha, onde todas as entradas é 0, ou seja, aqui eu vou ter um 0, o B também é 0 e o C também vai ser 0. Começando aqui pela porta E. Bem, eu tenho aqui 0 num terminal, 0 no outro terminal. Lembrando que a porta lógica E ela só dá 1 na saída quando todas as entradas são 1. Então aqui eu vou ter um 0 na saída. A porta lógica NOT aqui está negando a entrada C, né? Então eu vou ter 1 na minha saída. E aqui na porta lógica OU eu vou ter o que? 0 ou 1. Né? Então 1 na minha saída. Vocês têm que lembrar lá de como funciona cada uma dessas portas lógicas, né? Então, pessoal, aqui ó, 0, 0, 0, eu vou ter 1 na minha saída. Vamos partir agora para a segunda linha, que é o 0, 0 e 1. Bem, aqui em cima não vai mudar nada, o A e o B continuam 0 e aqui vai continuar saindo 0. A diferença vai ser o C, que eu vou ter 1 aqui, logo eu vou ter 0 aqui. E a operação O entre 0 e 0 eu vou ter 0. Então aqui eu vou ter 0 também. Na terceira linha, 0, 1, 0. Então como é que vai ficar aqui? Apagando. 0, 1, 0. Entre
Operação E entre 0 e 1, 0. Negação de 0, 1. Operação 1 entre 0, entre o 0 e o 1 é 1. Então, mais uma linha completada. Quarta linha, 0, 1, 1. As duas primeiras entradas não mudam, só muda a C, que é 1. Aqui eu vou ter 0, né? Logo, isso aqui vai nos dar um 0 na saída. Mais um 0 aqui. Vamos agora para a quinta combinação, que é o 1, 0, 0. Operação E entre 1 e 0, 0. Operação nota entre 0 e 1. Operação OU entre 0 e 1, 1. Então tem um 1 na minha saída aqui. Tá bom? Quinta linha é o 1, 0, 1. Só muda isso aqui, né? Vou ter 0 aqui. Então, ou entre 0 e 0, 0, mais um zerinho aqui. Vamos mudar de novo. Na próxima linha, vou ter 1, 1 e 0, né? Então, 1, 1 e 0. Operação E entre 1 e 1. Olha, finalmente nós temos um 1 aqui, né? Operação não entre do 0 vai dar 1. Operação OU entre 1 e 1 vai dar 1. E por último, 1, 1 e 1. Né? Operação E entre 1 e 1 dá 1. Olha, pessoal, aqui eu não preciso nem ver isso aqui, né? Apesar de que eu saber que aqui vai dar 0, mas basta um terminal ser 1, que eu não vou ter 1 na minha saída do OU, então pronto. Não precisa analisar mais do que isso. Tá? Então tá completa a nossa tabela verdade aqui, ó. Os circuitos digitais podem ter inúmeras portas lógicas dentro dele. Também podem ter várias saídas. Porque a gente acabou de ver um circuito que só tinha uma saída, né? Eles podem ter muitas saídas também. Além disso, as entradas elas podem ser reutilizadas em várias portas lógicas, tá? Como a gente vai ver nesse circuito aqui. Nesse circuito aqui, nós temos o mesmo circuito anterior, que está aqui, ó, a entrada A, B e C, tá? Isso aqui era o mesmo circuito que a gente acabou de fazer. O que nós fizemos foi apenas adicionar essa parte aqui de baixo. Vocês veem que aqui a parte de baixo já é uma outra saída, tá? É a saída G. Entretanto, ela está utilizando as mesmas entradas A B está sendo usada em duas partes aqui e a C aqui embaixo. Nesse caso aqui, a saída G utiliza as mesmas entradas da saída F. Então, nós podemos utilizar a mesma tabela verdade que encontramos anteriormente. Então, eu coloquei aqui a mesma tabela verdade com as entradas A, B e C. Então, todas as combinações aqui e a minha saída F, tá? Ela continua a saída F aqui. Então, continua a saída F aqui na minha tabela verdade. Falta agora eu preencher o resultado do G. Bem, o procedimento é o mesmo, tá? Então a gente vai fazer o segmento aqui do circuito e identificar quem vai ser o G. Por exemplo, na linha 000, eu vou ter um 0 aqui, que é o A, né? Tem um 0 aqui e aqui, que é o B, e vou ter um 0 aqui, que é o C. Bem, o E entre 0 e 0 é 0, vai dar 0 aqui também, e no final 0. Logo, a saída G na primeira linha é 0. Tá bom? E aí vamos fazer a mesma coisa para o resto do circuito. Então tem que o A é 0, o B é 0 e o C é 1. Bem, aqui vai dar 0. Aqui também vai dar 0, né? Logo, aqui também vai dar 0. Na terceira linha, vamos ter 0, 1 e 0. Aqui continua dando 0, aqui também é 0, logo a saída também vai ser 0. Agora eu vou ter 0, 1, 1. 0, 1 no B, né? E 1 também no C. Aqui vai dar 0. Na de baixo eu vou ter 1
E aí o primeiro resultado, primeira combinação em que eu vou ter 1 na minha saída também. Vamos ter o... Agora vamos para a linha 1, 0, 0. Então tem um 1 aqui, 0 no B e um 0 no C. Aqui vai ser 0, 0 e um 0 na saída também. Vamos para essa linha aqui, 1, 0, 1. Só vai mudar isso aqui, né? Mesmo assim, continua dando 0 aqui. Então, permanece o 0. Penúltima, 1, 1, 0. Vamos ter 1 no A, 1 no B e 1 também aqui no C. Desculpe, 0 no C, né? 0 no C. Aqui vai dar 1, né? 1 e 1. 1 e 0 vai ser 0. E o ou entre 1 e 0 vai ser 1. Então, mais 1 aqui nessa linha. E o último resultado vai dar 1 aqui, 1 aqui. Pessoal, isso aqui já vai dar 1 aqui, né? Logo, eu não preciso nem saber quem é que vai ficar aqui. Porque o ou só precisa dar 1 em um terminal, né? Então, vai ser 1 também. Logo, está completa a tabela verdade também da saída G. Essa é uma análise simples, mas que pode ser bastante trabalhosa se o circuito começar a ficar muito grande. E nesses casos mais complexos, pode ser mais interessante utilizar o que nós chamamos de expressão booleana. Pessoal, expressão booleana é um sistema algébrico que serve para representar as operações lógicas, tá, de forma matemática. Como nós temos 4 operações, né, nós temos ou, e o não, tá, que nós vimos, e o ou exclusivo, tá? Não precisa se preocupar nesse momento com o ou exclusivo. Apenas com o ou e com o e com o não, tá bom? Cada uma dessas 3 operações, elas são representadas, podem ser representadas matematicamente. Por exemplo, a operação e, ela é representada por um asterisco, né? Então, dentro dessa porta lógica aqui, na qual eu tenho uma operação e entre o b e o t que resulta no f, não é isso? A expressão então ficaria f é igual b vezes t. Aí a gente, pessoal, não fala vezes, tá? A gente fala e. Então ficaria f igual b e t. Um exemplo aqui seria um sistema de uma cozinha industrial que deve jogar e espirrar água em todo o ambiente se um botão B do sistema estiver ligado e o ambiente alcançar determinada temperatura, né, identificado por um sensor chamado de T. Então veja só, se eu apertar o botão de ligar, eu vou ter um 1 aqui, não é isso? E aí, se a temperatura não estiver muito alta, o sensor vai dar um 0 aqui. Logo 1 e 0 vai ser 0. E aí o meu sistema de apagar o incêndio, né, não vai atuar. Agora digamos que o botão esteja ligado e o sensor de temperatura atingiu a temperatura lá. Então 1 e 1 vai ser 1 na saída, não é isso? Isso aqui é um sistema na qual é representado por uma operação E, tá? E a operação E, matematicamente, ela é representada assim. F é igual B e T. Logo, isso aqui faz total sentido, né, pessoal? Porque o F só vai dar 1 se os dois forem 1, né? Logo, 1 vezes 1 é igual a 1. Qualquer um das entradas, a B e o T, for 0, nós vamos ter 0 também na saída, né? Por exemplo, o B é 0 e o T é 1. É 1 na saída. O B é 1 e o T é 0. 0 na saída. Então, o único jeito de dar 1 seria os dois serem 1, tá? E isso é exatamente a operação E. Na operação OR, nós temos o seguinte exemplo. É um sistema de alerta de um painel de carro que deve sempre piscar quando um cinto de segurança não estiver atado ou quando a porta do carro estiver aberta.
Então nós temos aqui a porta do carro aberta, seria 1. O cinto do carro não estiver atado, também 1. Isso aqui vai ativar a minha saída, que é o alerta, tá bom? Se só a porta estiver ativada e o cinto não, aí mesmo assim vai alertar para o motorista, tá bem? O único jeito dele não alertar para o motorista seria se os dois sensores estiverem desativados, né? Isso aqui é a porta lógica ou. Beleza. Ela é representada matematicamente, pessoal, por essa expressão aqui. F é igual a C mais B. A gente não fala mais. A gente fala F é igual a C ou P, tá? E faz total sentido ser parecido com a operação mais, porque o F, pessoal, ele vai dar, se o C for 1 e o P for 0, vai dar 1 na saída. Se for o C 0 e o P 1, uma soma aqui, né, seria 1 também na saída. Se o F for os dois igual a 1, nós teríamos 2, né? Mas como nós sabemos, o sistema binário não tem 2, então vamos representar por 1, tá bom? O único jeito de ser 0 na saída, o OU, por exemplo, o único jeito do OU ser 0 é exatamente as duas entradas ser 0. Então 0 mais 0 igual a 0. Para resumir, eu trouxe essa tabela aqui da representação booleana de cada uma dessas operações lógicas, tá? Primeiro nós temos a operação E, que a gente acabou de ver, né? Essa daqui é o símbolo da porta lógica, tá? O nome dela é o AND, nós também chamamos de E, né, em português. A notação que é utilizada na equação booleana, na expressão booleana, é o asterisco, tá? E aqui eu estou trazendo o uso dessa notação. Então tem um F, considerando aqui, né, essa porta lógica com duas entradas. Nós temos o F é igual x asterisco y, né? O EY. Pessoal, esse símbolo ele pode ser suprimido, tá? O asterisco do E ele pode ser suprimido. Então, sempre que você vê o F igual a xy, aí você subtém que tem uma operação E entre eles, tá bom? Na segunda linha, nós temos aqui a porta lógica OU. Esse aqui é o símbolo da porta lógica, o nome dela, a notação é o cruzinho, a cruz da adição, e aqui a forma de uso, né? Considerando essa porta lógica com duas entradas e a saída F, temos o F, então é igual a as duas entradas X ou Y. O que a gente ainda não viu é o NOT, né? Essa daqui é a porta lógica, claro, nós já vimos como é que funciona o NOT, mas não vimos a notação, como é que é utilizado na expressão booleana. Tem duas formas de ser utilizada, tá, pessoal? Então, uma vez você escolhendo uma dessas duas formas, você tem que usar ela durante o resto da expressão, tá? Para não confundir. Então, escolha uma para adotar. Nós temos aqui a expressão na qual a gente utiliza só um tracinho, né, uma aspa, e a outra expressão é uma barra, tá? No caso aqui, considerando essa porta lógica com a entrada x e saída f, nós temos que o f vai ser igual a x', tá? Chamamos de x negado. Ou f igual a x barra, também chamamos de x negado. Então essas aqui são duas formas de representar a operação não. Aí você lembra daquela porta lógica negada na saída? Como é que fica? Tá vendo aqui, ó? Operação AND, né? Não AND. É simplesmente a negação aqui na saída da porta lógica. Então nós temos que o uso dela, da notação dela é f igual x e y. E entre parênteses a gente vai colocar a aspa da negação, para indicar que é todo essa termo que está sendo negado, tá? Então veja que a negação é a saída da porta lógica, então é todo o termo que está sendo negado. Assim como aqui, ó, embaixo eu estou colocando uma barra indicando que é todo o termo que está sendo negado.
A operação OU é semelhante também, tá vendo aqui a negação na saída da porta lógica? Então, como é que a gente representa isso aí? Tá aqui, ó, x ou y, como a negação é na saída da porta lógica, então eu vou negar todo o termo. Então, eu vou colocar todo o termo aqui entre parênteses, e aí uma aspa da negação negando, ou então a barra da negação negando todo o termo. Vamos complicar um pouquinho mais. Imagine aquela porta lógica AND com duas entradas, tá? Só que aí a entrada X eu nego. Como ficará a equação booleana, a expressão booleana referente a essa porta lógica, né? Nós temos a saída, então, EF vai ser igual. Veja agora que eu só neguei o X, né? É o X negado e Y. Aqui, ó, coloquei a forma com negado barrado, beleza? A operação OU, imagine aqui que eu tenho as duas negadas, duas entradas negadas. Como é que ficaria? Nós temos então que o F, a nossa saída, é igual ao X negado ou Y negado. Então vocês me perguntam, pode até me perguntar, professor, isso aí não seria a mesma coisa? Não seria a mesma coisa que eu pegar o X ou o Y e negar tudo, como a gente tinha visto anteriormente, como se a saída tivesse negada, né? Como se a saída tivesse negada. Não, pessoal, não é a mesma coisa, tá? Essa expressão x ou y tudo negado é diferente, tá? De x negado ou y negado. Essa mesma observação, pessoal, ela serve também para caso a operação seja o e, tá? A mesma coisa. Essas duas expressões, elas não são iguais, tá? Elas têm tabela verdade completamente diferentes. Você pode até fazer aí como uma tarefa de casa, verificar como seria a tabela verdade dessas duas expressões. Prosseguindo, imagina agora, por exemplo, a porta lógica AND com negação na saída, né, que é a nossa NAND, not AND. Imagine que essa porta está com as suas duas entradas negadas, tá? Então veja só como é que fica. Fica o X negado, ele está lá negado na entrada, e Y negado, também está negado na entrada. E entre parênteses, pessoal, por que eu coloquei entre parênteses? Porque existe uma outra negação na saída, ou seja, ele está negando tudo, né? Inclusive a operação E. Então vai ser X negado, e Y negado, e aí a negação em tudo. Aqui embaixo está aqui o exemplo como as barras, utilizando as barras como a forma de utilizar a negação. Not OR, essa outra porta ali, not OR, que é a negação na saída, tá? Como é que ficaria se essa porta lógica com duas entradas tivesse apenas a negação no Y? Tá aqui o exemplo. F, que é a saída, é igual a X ou Y negado. Aí eu coloco tudo entre parênteses, né? Por causa da negação aqui na saída. Essa negação está negando todo o termo, inclusive a porta lógica, né? A operação ou também está sendo negado. Então eu coloco entre parênteses. E aí, negação de tudo. Aqui embaixo tem um exemplo utilizando as barras, né? Tá aqui o X ou o Y barrado, negado. Entre parênteses eu coloco todo barrado também para indicar a negação. Pessoal, a gente está usando aqui só portas lógicas com duas entradas, tá? Para facilitar o entendimento, mas imagine que essas portas lógicas, a E e a OU, né? A NOT não, mas a E e a OU, elas podem ter mais de duas entradas, tá? Por exemplo, essa primeira porta lógica aqui, imagine aí que nós tivéssemos uma outra entrada aqui, tá? Um Z, por exemplo, tá? Só imagina, estou fazendo um desenho aqui. Como é que ficaria, né? Que ficaria uma operação Z, X e Y, X negado e Y, né? Bem, nesse caso aqui, pessoal, é só colocar mais o Z, né? Ficaria uma operação E, que o F seria igual ao Z, e o X negado, né? Que está com a bolinha, e o Y.
Outro exemplo aqui, vamos considerar a porta NO aqui. Imagine que tem mais uma entrada aqui no meio, seria o Z. Como é que ficaria o F, nossa saída aqui nesse caso? O F seria igual ao X, tá? Ou o Z, ou o Y negado, né? Está lá com a bolinha da negação. E nesse caso aqui, ó, nós temos a negação também na saída, ou seja, todo o termo, inclusive os operadores lógicos, estarão negados, tá bom? Todo mundo negado aí. Nós podemos utilizar a mesma lógica para encontrar a expressão de circuitos digitais, como aquele que a gente trabalhou no início da aula, né? Vamos começar aqui para achar a expressão do F, né? Nós temos duas saídas, o F e o G. Vamos começar aqui pelo F. Qual será a expressão do F? Pessoal, para fazer essa análise, nós temos que trabalhar ponto a ponto no circuito, fazendo o segmento dele. Por exemplo, a partir da primeira porta lógica, né? Aqui nas entradas nós já sabemos quem são os termos. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C. Nesse ponto aqui nós temos o A. Nesse ponto aqui nós temos o B, nesse ponto aqui nós temos o B de novo e aqui o C. Não precisamos fazer a marcação aqui porque já está feita, né, no próprio circuito. Mas e aqui, nesse ponto, qual é a expressão? Bem, aqui é uma operação E entre o A e o B, né? Então, A, B. Não vou colocar o asterisco aqui, vamos deixar subtendido, né? Lembra que eu falei que a gente pode fazer isso? Beleza. Aqui nesse ponto do circuito, depois do NOT, eu vou ter o quê? Bem, antes dele a entrada é o C, então depois dele, C negado. Tá bom? E aqui já é a saída do nosso circuito, né? Beleza. Como ficaria a expressão nesse ponto? Bem, aqui é uma operação OU. É uma operação OU entre A e B e o C, né? C negado. Então vai ficar A, B ou um C negado. Simples, não é? Então nosso F é igual a B ou C negado. Essa é a nossa expressão para o F. Vamos partir para o G. É a mesma lógica. Qual é a expressão nesse ponto aqui do circuito? Bem, aqui tem um A, aqui tem um B, logo A, B. A e B, né? Nesse ponto aqui, eu tenho o B nesse ponto, em cima e o C embaixo. Logo, eu vou ter A e C. Já aqui nesse ponto, é uma operação OU entre os dois terminais. Ou seja, vai ser AB ou AC. Logo, o G vai ser igual a e B ou A e C. Então é isso, pessoal. Essa videoaula vai ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai ver um circuito um pouco mais complexo. A gente vai perceber que a operação e a operação E, elas são tratadas com prioridades diferentes. A gente vai ver essas propriedades das expressões booleanas também.